Então, quando me conhece, meu nome é Daniel Culucui e eu sou doutorando lá do PI, né, pela UFBA. E no momento estou aqui no Canadá fazendo um estágio doutoral. E vou apresentar rapidamente um estudo que foi realizado pela Cambridge, né, que é o CISL, que é um trabalho que foi encomendado pelo CISL e o ILGIS. O trabalho foi desenvolvido em colaboração com 3 entidades de pesquisa da mesma universidade, que é o Cambridge Center for Studies, Cambridge Center for Climate Change Mitigation Research e Cambridge Business School. Então, na verdade, o título do trabalho que é Ineligible Risk é How Climate Change Sentiment Impact Investments, que é risco não coberto, como o sentimento das mudanças climáticas afeta o investimento. Então, na verdade, é um trabalho que eu gostei muito. Aqui eles falam de sentimento, eu já vou adiantar. Na verdade, eles querem falar da percepção do mercado com relação aos eventos climáticos e como isso pode gerar algumas perturbações no mercado, algumas reações do mercado. Então, esse conjunto de reações que eles estão chamando de sentimento. Então, a dependendo da situação, o mercado vai reagir de alguma forma. Então, eles criaram cenários para poder fazer modelagem para ver se cada cenário se concretizar, o que pode acontecer e o impacto disso no investimento. Porque partiu do princípio de que as informações divulgadas sobre mudanças climáticas, as previsões feitas sobre a ciência do clima serão investidores, sobretudo aqueles investidores informados. Então, vão querer antecipar, né, uma forma de proteger o investimento deles. Então, na agenda, a gente vou apresentar a introdução, fundamentação, método, resultado e conclusões. Então, eu botei muitas informações, mas não vou ler todas. Só coloquei, caso alguém tiver dúvida, a gente volta depois para eu poder tentar sanar a dúvida. Então, eles começaram introduzindo, contextualizando, né, dizendo que, embora, né, os impactos físicos mais significativos da mudança climática ocorrerão lá na segunda metade desse século, quer dizer, depois de 2050, 2060, já alguns acontecimentos e as previsões vão gerar alguns impactos, algumas reações. Isso vai levar à cobrança de investidores, dos stakeholders, quanto aos problemas relacionados à segurança alimentar, à degradação do solo, o estresse ambiental, inclusive eventos climáticos. Isso, normalmente, nas condições normais de pressão e de temperatura, afetarão o desempenho macroeconômico de países, setores e por aí vai. Sobretudo o mercado financeiro, que reage a informações relevantes, né, que pode influenciar, que pode impactar no retorno dos investimentos. Então, isso tudo pode levar os reguladores, né, o mercado financeiro a reagir à luz dessas informações, conforme eu tinha falado, né, por eventos mais agravantes. Já vou começar explicando um pouco como funciona a coisa. Na verdade, as mudanças climáticas não é nada mais do que as últimas mudanças que estão ocorrendo, que estão fugindo do padrão, né, que foi observado ao longo dos anos anteriores. Todos esses eventos climáticos que a gente observa hoje, né, de inundações, tempestades, secas, tudo isso já acontecia no passado. O problema agora é que eles estão ocorrendo a uma intensidade muito grande e com frequência totalmente diferente do que foi observado no passado. Isso tem chamado a atenção, evidência científica tem comprovado que a interferência direta entre as ações humanas e esses acontecimentos e, portanto, a causa principal, que é aquecimento global, que é causado pelas emissões de gás de efeito estufa, tem que ser mitigado para poder amenizar o problema. E as
todos os trabalhos feitos nesse âmbito comprovam que, se nada for feito, daqui lá, no final desse século, pode ser alcançado o 4 grau. Alcançando o 4 grau, as consequências serão dramáticas a ponto de vai ocorrer colapso. Então, o esforço é fazer de tudo para limitar, né, essa temperatura a 2 graus e continuar os esforços para limitar até 1,5, que foi a discussão que aconteceu no Acordo de Paris em 2015. Então, de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Alguns esforços a gente não pode negligenciar aconteceram. E também tem alguns países de grande economia, de grandes poluidores, que também recusaram de participar do acordo. Então, como vai ficar, a gente não sabe. Esse estudo foi realizado antes, né? E foi publicado em novembro de 2015. Então, o bom desse trabalho, se eu tivesse tempo, eu ia pegar os resultados previstos, porque o estudo é uma previsão, são projeções que eles fizeram. Eu ia confrontar com o que de fato aconteceu em 2020, porque eles fizeram a previsão de 2015 a 2020 e de 2020 até 2050. Só que não deu tempo de eu fazer isso. Então, eles disseram bem claro que, embora, né, o conceito de sentimento econômico é negligenciado, né, pelas análises macroeconômicas convencional, porque as análises microeconômicas levam em considerações variáveis. Eu já vou reiterar novamente, sentimento aqui nada é mais do que a percepção da exposição. Todo mundo sabe, né, que o risco algum que é previsto para acontecer no futuro, portanto, está intrinsecamente ligado à incerteza. Então, essa incerteza, quando ela é quantificável, quando ela pode ser mensurada, ela é denominada de risco. Então, esse risco pode variar de uma pessoa para o outro, de um país para o outro, de uma empresa para o outro. Por quê? Porque depende da percepção de cada um. Então, ele quer ver como seria a percepção dos investidores do mercado financeiro com relação a cada cenário que a gente vai ver lá na frente. Então, o objetivo dessa pesquisa, então ele deixa bem claro que eu inclusive gostei, né? Ele deixa claro que na literatura até da realização da pesquisa, os efeitos da mudança de sentimento na macroeconomia, né, não foi feito. Então, eles são um dos primeiros estudos a fazer esse tipo de análise. Então, o objetivo da pesquisa é identificar e quantificar os impactos financeiros que podem surgir de uma mudança no sentimento do mercado impulsionada por mudanças significativas nas crenças dos investidores e consumidores sobre os efeitos futuros das mudanças climáticas. Isso foi observado durante essa pandemia, mas precisamente no contexto no contexto brasileiro, quando houve vários movimentos, né? Houve muitas coisas que aconteceram, onde foi exigido uma postura do governo brasileiro, senão investimentos vão fugir do Brasil, porque hoje essa questão é muito séria e ela é levada em consideração, né, pelos investidores bem informados que têm consciência da magnitude e do impacto desse tipo de problema daqui para frente. É importante ressaltar também que a gente está falando aqui como fosse riscos climáticos vão acontecer no futuro. Muitos desses efeitos climáticos já estão acontecendo hoje. Mas a ciência diz que, à medida que o tempo vai passando, né, esses efeitos vão se acumulando de tal maneira que, a longo prazo, esses efeitos vão ser brutais. As consequências vão ser dramáticas a ponto da gente não pode prever. Por isso que a gente precisa fazer alguma coisa hoje para poder evitar que essas consequências gigantescas aconteçam no futuro. Então, eu coloquei o objetivo da pesquisa, o objetivo é um erro, viu? O segundo é problema da pesquisa. Então, o problema é que a proporção de risco de sentimento climático pode ser diversificado ou coberto por meio de estrutura de portfólio, enquanto o risco climático é sistemático e, portanto, vinculado ao mercado, macroeconomia, condições econômicas.
Então, na verdade, o que eles fizeram, eles disseram, se a situação está aqui, uma estratégia tradicional de poder amenizar ou mitigar os riscos no mercado financeiro é a diversificação. Ou seja, o investidor informado, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a carteira dele, ele vai diversificar em diferentes setores, ele vai querer alocar em setores que vão ter menor impacto no futuro, menor impacto climático no futuro. Então, fazendo isso, ele pode mitigar o risco. Mas a pesquisa demonstrou que, mesmo adotando essa estratégia de diversificação por setores e também por, como chama, por renda, né, investimento em renda fixa variável, ele não consegue fugir do risco, porque o risco climático se torna um risco sistemático, porque ele acontece de forma assim repetida, contínua e de forma geral, de tal maneira que você pode tentar mitigar, mas você não consegue fugir, ou seja, não tem escapatória, né? E os resultados confirmaram isso. Então, na fundamentação, ele discutiu sobre a ciência do clima, que eu já falei, não vou repetir, eu parti do princípio de que todo mundo aqui já tem o conhecimento básico sobre o assunto. Para não perder tempo, se alguém tiver dúvida, eu posso votar para poder falar. Então, ele fala sobre a ciência do clima, né? Depois falou sobre o olhar para frente, que ele trouxeram os resultados do relatório do IPCC, que ele trouxeram as temperaturas que vão acontecer. Depois ele fala de risco da mudança climática. Então, ele falou, a mudança climática é uma das preocupações ambientais mais significativas financeiramente que os investidores enfrentam hoje. Isso é claro, está claro. Então, os climáticos são todos iguais, porque varia de setor por setor, de região por regiões, e eles fizeram questão de distinguir que existem dois grandes, né? E quanto ao impacto, existem dois: riscos diretos e riscos indiretos. Os riscos diretos são aqueles que eu já falei, né? Que são eventos climáticos extremos, né? E a frequência que é o problema, que, por exemplo, as inundações, enchentes, secas, estresse hídrico e tal. E por aí vai. Os impactos indiretos estão relacionados principalmente na cadeia, em como o mundo está interligado hoje. Porque, por exemplo, uma empresa pode ser uma empresa que atua num setor que não é diretamente impactado pelas mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas, mas na cadeia, né, na cadeia de valor dele, pode ser que ele está indiretamente impactado. Aí que tem literatura de um autor que Galego, sim, 2009, que falou que nesse quesito o problema é muito importante do que indiretos, porque os riscos diretos hoje tem várias estratégias de mitigação ou de adaptação que se uma empresa passar sofrer algumas consequências de mudança climática, ela pode adotar essa estratégia de adaptação para se sair, para poder, né, contornar o problema. Mas quando o risco é indireto, ele necessita um estudo mais profundo para poder entender, para poder descobrir onde está esse risco. Na literatura, na verdade, na minha tese, no contexto corporativo, que é o que eu pesquiso, os riscos antigamente eram classificados em três categorias, que são riscos físicos, que eu já falei, enchentes, secas e tal. E tem risco regulatório, que é um conjunto de regulamentações derivadas, né, como chamar, de órgãos que elaboram leis para poder, né, limitar as emissões. Então, ou indiretamente, as empresas estão afetadas por esses riscos. E risco de mercado, que é ligado ao risco de reputação, da imagem, né, da mudança no comportamento do consumidor. Então, são esses três. Só que a partir de novo relatório publicado pela Força Tarefa, de como chama, sobre a divulgação de risco climático, eles classificaram os riscos em duas categorias, né? Os riscos físicos e os riscos de transição. Na verdade, não há diferença, é a classificação que é diferente. Risco de transição engloba riscos regulatórios e risco do mercado. Então, na minha tese, por exemplo, como eu já escrevi a minha tese antes de 2018, quando foi publicado o relatório final das recomendações de Força Tarefa, na minha tese ainda continha os três riscos
né? Eu vou, inclusive, ver se eu atualizo lá. Então, no contexto corporativo, eles correm esses três riscos. Depois, os autores apresentaram também o risco financeiro, do mercado financeiro. Eles apresentaram para o país, né? Os países mais vulneráveis, menos, e por aí vai. Eu estou vendo aqui o Togo, que é meu pai, que me chamou a atenção, que é muito vulnerável a essa questão de mudanças climáticas, efeitos climáticos. E o Brasil está na intermediário, né? Não sei como está a situação atual, porque o estudo data de 5 anos. Depois, ele apresentou os cenários que serão a base do estudo. Então, ele disse que para cada um desses cenários, o sentimento do investidor vai ser uma coisa. O cenário de 12 graus, que é o esforço, que é parte do Acordo de Paris, para limitar a temperatura global de 2%, embaixo de 2%, tem características no mundo onde haveria, na verdade, uma maior colaboração, onde todo mundo vai se preocupar com questões climáticas, vai respeitar as metas e por aí vai. E nessa situação, nesse cenário, vai ter regulamentações, ok? Vai ter imposto de carbono, vai ter orçamento destinado para essas questões e vai ter 80% de investimento vai ser alocado em tecnologia limpas e não vai ter mais investimento em tecnologia de combustíveis fósseis, né? Então, é um cenário. Será que aconteceu? A gente sabe que não aconteceu tanto assim. Então, depois, ele diz, nesse caso, o impacto direto seria o imposto que era cobrado e todo mundo vai pagar, tanto as empresas quanto os consumidores. Isso tem impacto direto, por causa de poder de compra, a redução no retorno das empresas. Então, a linha de base, que é o cenário em que tudo continua de forma que está hoje, é o que a situação atual, a situação real, né? Então, nesse caso, vai ter pouca coisa, vai ter alguns esforços, mas não para poder atingir os 12 graus. O esforço é muito menor. E depois tem o cenário sem mitigação, que é o cenário que considera que nada será feito, não tem nenhuma preocupação com questão climática, o mundo vai continuar normalmente como está sendo, como está indo, o investimento vai ser destinado a combustíveis fósseis e por aí vai. Então, esses três cenários, eles que vão direcionar o estudo. Então, desse cenário vão sair alguns potenciais gatilhos que vão permitir a concretização de cada cenário. Então, esses gatilhos que eles selecionaram é a nova tendência científica e tecnológica, novos anúncios de política, novos desenvolvimentos jurídicos, maior consciência social, fatores econômicos. Esses elementos que vão direcionar como cada cenário vai se concretizar ao longo do tempo. Então, eu trouxe aqui a tabela que eles botaram lá. Então, agora vamos começar o método. Já vou ressaltar, né? E que o trabalho foi feito em 2 linhas. Eles fizeram análise macroeconômica e análise de carteira de investimento. Então, a metodologia também vai ser de 2. Uma metodologia para análise macroeconômica e uma metodologia para outro. Então, vou apresentar primeiramente a metodologia para análise macroeconômica. Nesse cenário, eles utilizaram o cenário de sentimento, eles usaram um cálculo de valor presente líquido, que é realizado para comparar o impacto de longo prazo do PIB, porque estamos falando de como chama, de dados de análise macroeconômica. Então, eles pegaram como proxy o PIB e fizeram as análises. Então, no cenário na linha base, eles pegaram como ele vai fazer uma projeção, eles fizeram levando em consideração algumas taxas, né? Que nada é mais do que a consciência ou a percepção do impacto econômico que vai acontecer dentro de cada cenário. Então, depois, eles utilizaram o modelo de equilíbrio geral de Oxford Economic, que chamam de GEM, né? É um modelo, o modelo GEM é um modelo econométrico internacional que é utilizado trimestralmente, né? Para examinar como a economia global real a choque de vários tipos. Então, é um modelo já consolidado, que é utilizado, inclusive, por FMI, pelo Banco Mundial, para fazer
as projeções. Então, é um banco de dados que é alimentado periodicamente, mensalmente, por várias variáveis de, de dados econômicas e macroeconômicas de vários países do mundo, para não dizer todo o mundo. A partir dessas bases são feitas análises com base no passado e também projeções para o futuro, projeções para 10 anos, 25 anos. Então, se a gente quer conduzir um tipo de pesquisa na UFBA, a gente não vai poder porque a gente não tem acesso a essa base. Não sei se a gente teria uma forma de ter acesso a essa base de dados. Então, as variáveis utilizadas é um conjunto de variáveis que eles utilizaram dentro dessa base de dados, que são esses aí, eles utilizaram, como chama, a taxa de carbono dentro do cenário dos graus, do cenário normal, atual, real, e o cenário de sem mitigação, quando nada foi feito. Então, eles pegaram essas variáveis que estão aqui depois. Eles fizeram análise selecionando alguns países como destaque, como Estados Unidos, né, Inglaterra, Alemanha, Japão, China, Brasil, e por aí vai. Então, eles vão apresentar sobre o resultado desses países, né, de forma específica. Então, depois, eles apresentaram também a metodologia utilizada para fazer análise de carteira de investimento, né? Então, o objetivo aqui é estimar como os fundamentos de valores dos ativos podem mudar como resultado de várias condições do mercado. A gente falou aqui que ele selecionou 3 condições, cenário 1, 2 e 3. Então, cada um desses cenários, as variáveis vão ser uma coisa, vão ser analisadas de acordo com o sentimento, a percepção, a consciência do investidor, né? E depois eles pegaram algumas carteiras padronizadas, que são carteiras, por exemplo, a gente quer fazer análise de KPM, a gente não usa como ativo sem risco a poupança, até de poupança do Banco Central do Brasil. Então eles pegaram algumas carteiras assim, 4 carteiras para poder fazer análise de cada cenário, de cada carteira, como seria a reação de cada carteira, o impacto da reação em cada um dessa carteira. Então, a carteira partiu do, como chama, de renda fixa, equilibrado, onde tem mistura, e a carteira conservador, que é aquele que tem menor retorno, mas também menor risco. E o portfólio agressivo, que nada mais do que em renda variável, principalmente em ações, né? Em ações no mercado de capitais. Então, para calcular os retornos, eles usaram essa fórmula, né? Essa equação que descreve, né, o retorno de carteira estimado usando esse método aí, que eles consideraram o tempo de estimação e calcularam a variação em relação a 100, que quer dizer, você faz a variação reduzindo a valor constante. Se qualquer dúvida, eu posso explicar na frente lá. Então, eles consideraram curto prazo, longo prazo e médio prazo. Então, os rendimentos de todo o governo são estimados usando o rendimento trimestral representativo. Então, eles usaram o Banco Central do Brasil, nossa coisa lá, que é a taxa de Selic, eles usaram para o caso do Brasil, os rendimentos corporativos. Então, cada variável foi descrita. Então, para a carteira agressiva, eles usaram os dividendos estimados, usando o rendimento trimestral representativo. Então, eles fizeram modelagem, eles fizeram outras análises, mas eu gostei muito do trabalho, inclusive de como eles foram ao fundo. Você vê realmente que é um trabalho que é feito numa universidade séria. Por isso que se eu tivesse mais tempo, eu confrontaria os resultados, né, as projeções feitas com o que nós observamos hoje, para poder enriquecer essa apresentação, para que a discussão no final da apresentação seja mais aproveitosa. Então, resultados macroeconômicos. De cara, a gente observe nessa tabela que apresenta o resumo. Vou apresentar o resumo, os resultados já. Então, o resultado vai ser apresentado também de 2 formas: resultados macroeconômicos e resultados financeiros. Então, de cara, a gente vê agora o resultado de impacto, né, macroeconômico no cenário de sentimento modelado. O que a gente observa, esse aqui é para 5 anos, é de 2015 a 2020. E nós estamos em 2020 agora. Por isso que eu disse que se eu tivesse tempo, compararia as projeções com o que foi de fato observado.
Olha o que aconteceu no cenário de sem mitigação. No cenário em que nada foi feito, a gente observa uma recessão da economia global. A economia encolheu de 0,1%. Isso no curto prazo. E, na verdade, a literatura disse que, no curto prazo, como chama, o cenário sem mitigação, na verdade, faria crescer a economia, né? E só lá na frente que esse cenário será prejudicado em relação ao cenário de 12 graus, que no curto prazo, porque devido a investimentos, a despesas que serão necessários para poder investir em tecnologia nova, a economia vai tender a ser mais lenta. Mas na prática, esse estudo trouxe o contrário. Ele demonstra que mesmo no curto prazo, o cenário sem mitigação faria com que a economia global encolheria de 0,1%. E, tecnicamente falando, a recessão econômica acontece somente quando há 2 semestres seguidos de queda, né, no PIB. Então, aqui houve queda 3 trimestres seguidos. Então, aqui ele apresentou o cenário, né, baseline, que é o cenário atual, que é a economia global, o PIB global, né, daria 407,3 dos Estados Unidos e do Brasil. Eu gostei muito que o Brasil está aqui, que trata da nossa realidade e tal. Então, ele apresentou ao lado a taxa de queda, a perda no PIB de cada cenário. Então, a gente observa aqui no baseline a economia que está aqui em relação a 12 graus, ele está tendo uma queda, por exemplo, no global de 8,9 trilhões de dólares americanos, que representa 2,2%. No cenário sem mitigação, cairia 19,1%, representando 4,7%. Então, é isso, o resultado está lá. Qualquer dúvida pode falar. Aqui, eles apresentaram também a projeção de forma gráfica, que nada mais do que o resultado que eu tinha apresentado há pouco. Então, você vê o cenário base, que é o cenário normal, real, e o cenário de 2 graus, que está em verde, e o cenário sem mitigação, que está em vermelho. Então, mesmo a curto prazo, o estudo foi publicado em 2015. Então, as projeções foram de 2015 a 2020. Então, o que aconteceu? Olha como foi no cenário sem mitigação, quando nada foi feito, quando continuamos com energias fósseis, ó, o PIB global caiu. E o cenário de 12 graus está no meio. Mas o cenário atual, que houve um pouco de esforço, embora não é o ideal ainda, mas tem esforço e tal, até 5 anos, o PIB está em cima do cenário de 12 graus, que é mais rigoroso. Depois, eles fizeram agora a projeção a partir desse 2020, eles fizeram a projeção até 2050. Olha o que aconteceu. A gente não viu lá que no cenário normal, real, que a gente está indo, a economia seria acima de 12 graus, do cenário de 12 graus. Só que a longo prazo, olha o que aconteceu. Já a partir de 2035, é muito impressionante. O cenário de 12 graus, que no curto prazo exige como chama, investimentos pesados, mudança de paradigma, nova postura, a reação do mercado e tal, faz com que a economia encolhe um pouco, mas a partir de 2035, já 2032, 33, a economia destrava e fica em cima de todos. E o pior cenário seria o cenário sem fazer nada, que é sem mitigação, que é em vermelho. É muito interessante, eu gostei muito. Então, resumindo, o custo-benefício cumulativo de longo prazo, de cada cenário de longo prazo, foi apresentado, né? Então, quando comparado com o cenário de linha de base, usando uma taxa de desconto de 3%, o cenário de 2 graus é mostrado para ter um impacto global benéfico de 4,5%. Então, quando falar de preocupação com o meio ambiente,
com mudanças climáticas, muitas, não sei se é falta de conhecimento na área e tal, eles acham que é uma coisa de business, é uma coisa de negócios, é uma coisa que é mais benéfico tanto para o investidor, porque é claro, no início vai gerar aquele investimento, mas na frente vai sair, inclusive, as empresas que vão tomar frente, vão liderar a economia lá na frente. E o mundo já está acordando para isso. Então, no cenário de 12 graus, a gente vê que a longo prazo a economia vai crescer de 4,5%, enquanto o cenário de coisa do, como chamar, de sem fazer nada, vai cair menos 16%. E com uma taxa de desconto de 6%, a economia de 12 graus vai crescer de 2,2% e sem mitigação vai encolher de menos 14%. Então, conclusão da análise, para não repetir, é o que eu tinha falado lá. Então, no curto prazo, os impactos econômicos de curto prazo de nenhuma mitigação e dos graus resulta em consequência negativa para a economia global, porque houve um pouco de coisa, né, de queda do PIB. Então, o cenário sem mitigação causa uma recessão global para 3 trimestres do período de análise, como eu apresentei. O cenário de 2 graus não causa uma recessão global, mas corta o crescimento econômico, ou seja, não causa recessão, mas a economia diminui, a força da economia diminui por causa desses investimentos iniciais que precisa. Então, no cenário sem mitigação, a economia sofre uma queda econômica que continua indefinidamente, colaborando com as pesquisas de IPCC. Todas as pesquisas feitas chegaram a essa conclusão, que se nada foi feito, deixa as coisas da forma que aconteça, investimentos em, como chama, energias fósseis, a longo prazo, esse cenário vai gerar impacto brutal na economia. Então, no cenário de 12 graus, a economia tem um desempenho pior do que a linha de base, que é o atual, né? Até do 8 a 12 anos. Mas, eventualmente, se recuperar e cresce muito mais rápido do que na linha de base. Então, agora vamos apresentar os resultados da análise financeira. Então, o que a gente pode observar aqui é que a gente observa que nos cenários de sem mitigação, no cenário de 12 graus e tal, olha o que acontece aqui. O cenário de, como chama, sem mitigação, o retorno cai definitivamente, enquanto, como chama, o cenário 12 graus, houve uma queda no retorno, mas uma queda bem leve. Só que a partir de 2019, o cenário de 12 graus fica acima do retorno até do cenário atual. Isso considerando a renda agressiva, que são as ações, renda variável. Então, no cenário balanceado, o cenário é muito parecido. No cenário conservador, a gente observa um pouco aqui, 12 graus não ficou em cima do normal, porque é conservador, o retorno é bem pouco mesmo. Então, nossas carteira de alta renda, a gente observa aqui um comportamento similar, mas nesse caso, o cenário sem mitigação não tem tanto pior desempenho, mas em todas as carteiras, o cenário de como chama, sem mitigação apresenta o pior desempenho, considerando todos. Então, registrando no cenário sem mitigação, o portfólio agressivo tem um pior desempenho, né? Registrando uma perda máxima de 45%. Esse aqui a gente vai ver nessa tabela. Deixa eu ver. Tá. Não apresentei, não boletei, não. Então, de 45% que a gente vê, essa queda que está em vermelho, eles são uma perda permanente com retornos não sendo restaurados a nível de projeção de linha de base. Assim, aquele queda brutal. Depois, impacto no retorno por classe de ativo por geografia, né? Aqui eles vão apresentar por Estados Unidos, UK, United States e tal. Então, a gente observa que o maior impacto é negativamente no curto prazo. A gente observa, todo mundo pode observar, que no curto prazo, considerando o cenário de 2 graus, está negativo.
de 2016 até meados de 2017 está negativo, mas depois começa a dar uma coisa positiva, né? Quando pegar o cenário de essa mitigação, nos dois cenários, o início de ações de chinês, que é essa ação que está aqui, é o mais impactado negativo no curto prazo. E o índice de ações, como chamar? Ele não se recuperou após 3 anos. 3 anos depois não se recuperou porque ficou muito ruim. Não sei se você está conseguindo acompanhar, porque meu Deus, as cores representam os países, entendeu? Então, não está saindo muito visível lá. O Brasil, olha o Brasil, a situação do Brasil, é que a partir de aqui, embora tenha no cenário de 2 graus, tem algumas reduções aqui, a partir daqui já começou a melhorar o cenário do Brasil. No cenário de pior, o Brasil, como todos, né, ficaram muito piores os desempenhos. Bora aí. Depois, a gente considera a renda fixa, né? A renda fixa, e a gente faz a comparação entre regiões, entre países. Então, o impacto negativo sobre a renda fixa não é tão significativo. A gente observa, né? O quanto é experimento por ações, porque as ações que são mais voláteis. Então, com maior perda de renda fixa negativa registrada em 36%, em comparação com quase o dobro para ações, né? Isso sugere que as ações são mais voláteis do que os ativos de renda fixa. Nessa análise de cenário, fazem com que a carteira agressiva reaja mais em todo o cenário de sentimento. Isso é óbvio, né? É mais do que óbvio. Então, aqui a gente consegue ver esse resultado que eu estava apresentando lá nos gráficos. Aqui são representados em, como chama, em tabela por setores, né? Aqui é para ver como os setores são impactados. Olha aqui, os setores que mais têm impacto no setor no cenário sem mitigação é o setor de energia. Olha, setor de energia e gás, óleo e gás. Eles têm impacto de menos 70%. Isso nos países emergentes. Então, isso vem reforçar o que a literatura já sempre diz, que os países que terão mais impacto das mudanças climáticas são os países pobres. Então, a gente vê isso claramente que, tirando o setor real estate, imobiliário, que, como chama, o impacto é semelhante entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos, todos os demais setores o impacto é muito mais relevante e significativo no país emergente. E quando pagar o cenário 2 graus, também o setor de óleo e gás, serviço, consumo de serviços, também tem impacto maiores do que países desenvolvidos. Então, agora pegando a carteira, o desempenho, em termos de melhor desempenho, aqui a primeira tabela é pior desempenho, aqui é melhor desempenho. Então, a gente vê aqui que no cenário de 2 graus, os países desenvolvidos têm melhor desempenho, enquanto no cenário sem mitigação, os países desenvolvidos só têm melhor desempenho aqui, no setor transporte, agricultura, consumo. Isso, perfeito. Então, nessa situação, quer dizer que se nada for feito, nós estamos numa situação de, como chamar, de sem fazer nada, então é melhor investir nos países desenvolvidos nesse setor de transporte, agricultura e consumo. Isso é a implicação prática. Mas se nós estamos, como chamar, num cenário de 2 graus, você pode optar em todos os setores, pode investir nos países desenvolvidos, mas quando é agricultura, no cenário de 12 graus, a melhor região a se investir é o país desenvolvido. Então, aqui eles apresentaram, né, o Boss Plot, que a gente chama em estatística de caixa de bigode, não sei como chama lá,
Então, eles apresentaram os retornos, né, para o país. A primeira é dos Estados Unidos, né, a segunda é da China. Então, por aí vai. A gente observa a caixa, né, de cima para o fundo representa positivo, é melhor. Então, o pior está embaixo. A gente observa que o setor, considerando esse aqui, a distribuição de retorno aqui, o setor real estate é o setor que mais tem impacto. E o setor menos impactado nesse cenário aqui de sem mitigação é o setor, esses setores que estão no final financeira, isso aí, eles têm melhor. Aí apresentaram para cada elemento esses. Depois, que é, na verdade, aqui é o resultado mais importante na parte da análise financeira, porque eles fizeram análise de resumo de desempenho do portfólio médio e usando o método VAR. Para quem não conhece o método VAR, é um método que é muito usado para poder mensurar o risco no investimento, de uma carteira ou de um produto em quem estamos investindo. É muito utilizado na teoria de portfólio. Então, aqui, eles apresentaram os 3 cenários e eles apresentaram as carteiras. Carteira alta, de renda fixa alta, conservador, né, balanceado e agressivo. O que a gente observa que é no cenário de sem mitigação, o impacto foi brutal, se comparando com os 2 primeiros cenários. A gente observa também que como chama, no desempenho das carteiras, né, do segundo grau, houve um retorno menor, se comparando ao cenário atual, mas não tanto quanto no cenário de sem mitigação, que o impacto chegar, por exemplo, a investimento na carteira agressiva de uma perda de 45%. Então, depois ele fez o resumo da carteira, impacto de longo prazo. Esse aqui é do curto prazo, daqui 5 anos. É aqui, impacto de longo prazo, né? E o que depois de 5 anos, ou seja, depois de 2020. Então, ele percebeu, olha como ficou claro, muito interessante. Quando eu cheguei a esse resultado ontem, eu fiquei tão feliz que eles conseguiram comprovar isso cientificamente. Olha, no cenário de 2 graus, que no curto prazo estava negativo, né? Veja aí, menos 10% para a primeira carteira, menos 11, menos 11, menos 11. Quando a longo prazo, depois de 5 anos, a carteira fixa alta continua negativa, mas diminuiu muito, e agora os retornos se tornaram positivos na carteira conservador, balanceado e agressivo. E, surpreendentemente, a carteira sem mitigação continua negativo. Isso tem uma implicação muito importante para os gestores de ativos, os investidores. Quer dizer o quê? Simplesmente que, a depender do cenário que a gente estiver, o investidor pode usar essa tabela para tomar decisão. Se o mundo, por exemplo, continuar normal, nada está sendo feito, o investidor já sabe onde ele deve investir. Se nada foi feito, por exemplo, no cenário baseline, a longo prazo, você pode continuar investindo no agressivo. Se alguma coisa foi feita, por exemplo, vamos supor que todos os países hoje se comprometeram e as medidas, né, fortes foram tomadas para poder atingir os 2 graus. Então, nós estamos no cenário de 2 graus. Nesse caso, será melhor você investir na carteira também agressivo e você vai acabar protegendo seus ativos de até 49%. Por quê? Porque lembra aqui que se nada foi feito, você perderia 45%. Se alguma coisa foi feita, o que vai acontecer é que você agora pode migrar para esse, ganhando esse menos 3% e ganhando mais, como chama, os 23%. Aí você foi 45 menos 3, 23, e daria, dividido por 45, e você encontraria 49%. O resultado final disso quer dizer simplesmente que, se a situação está assim, num cenário sem mitigação, e o investidor quer diversificar seu investimento para poder mitigar os riscos,
Então, sobre o cenário como chama, certificação, ele só pode cobrir a sua carteira até 49% investindo em carteira agressivo, né, para ações. Então, ele pode migrar desse coisa agressivo para o setor como chamar, de renda fixa alta, reduzindo os riscos. Mas o problema que acontece é que, mesmo fazendo isso, ele não consegue fugir do risco, porque o risco climático acaba se tornando, assim, entre aspas, um risco sistêmico, que é um risco que você não consegue escapar, que é diferente do risco específico, que você consegue escapar diversificando, adotando estratégias. Então, depois, conclusões para análise financeira. Então, essa análise permite quantificar o impacto do cenário de risco climático em diferentes classes de ativos, setores e regiões. Em particular, podemos avaliar em que medida a realocação de portfólio padrão permitirá aos investidores se protegerem de diferentes cenários. Ao analisar os setores em mercado desenvolvido e emergente, podemos revelar que o potencial de edificação intersetorial do investimento em setor com baixo risco climático. Descobrimos que sobre o cenário sem mitigação, que é o pior cenário, é possível reduzir o potencial de perda máximo de até 47%, mudando como chamar, de imóveis em mercados desenvolvidos, energia equatorial para transporte, que são setores mais saúde e farmácia, né? Então, fazendo isso, você minimiza. Isso implica que apenas um pouco menos da metade do retorno impactado devido às mudanças climáticas pode ser coberto por meio de diversificação regional e intersetorial. Ou seja, diante dessa situação, o primeiro comportamento, a primeira reação do investidor é que ele vai querer retirar o dinheiro dele de um setor muito poluente, que vai ser muito impactado. Então, para fazer isso, seria melhor, então, segundo o estudo, tirando, como chama, seu investimento do setor de imóveis, de energia, petróleo, para setor de transporte, de saúde e farmácia. Com isso, você consegue reduzir, proteger seus ativos até 47%. Mas você não consegue escapar do resto, porque é um problema estrutural generalizado e todos os mercados e setores serão impactados direto ou indiretamente. Então, fazendo conclusão geral para concluir esse trabalho, então, vai ser uma repetição. Então, descobriu que, mesmo no curto prazo, os riscos climáticos representam uma ameaça significativa ao desempenho da carteira de investimento, conforme eu apresentei lá. Então, no pior cenário, que é o cenário sem mitigação, ocorre uma recessão global. Durante 3 primeiros trimestres, o choque da economia nunca se recupera até infinitamente, né? Cerca de 16%, o PIB se recolheu de 16% até 2050. Então, no cenário de 12 graus, terá custo significativo no curto prazo, reduzindo a produção da economia por mais de uma década, em comparação com a análise de base, que é o que é atual. No entanto, os benefícios de longo prazo fazem a transição valer a pena, aumentando a produção agregada até 2050 em até 4,5% do crescimento do PIB. Como implicação, os investidores são, portanto, encorajados a ter uma perspectiva de longo prazo ao considerar o risco climático em sua carteira de investimento. Como a gente fala, não é uma questão pragmática, não é uma questão para você hoje, é uma questão de longo prazo. Os investidores não podem se proteger totalmente da exposição às mudanças climáticas, embora tenhamos mostrado que 45% e 49% do impacto devido à mudança climática podem ser protegidos por meio de indústrias cruzadas, ou seja, você muda do setor para o setor, você consegue reduzir de 47%, e você muda de carteira para outra carteira, de carteira agressiva para carteira, como chama, de alta renda, você consegue reduzir por 49%. Esses dois metades não são cumulativos, você não pode adicionar os dois, de modo que nenhuma estratégia é capaz de oferecer cobertura superior a 50%. Então, adotar qualquer estratégia dessa estratégia que a gente falou, por setor e por carteira, você não consegue nem alcançar 50% de proteção dessa carteira. Ou seja,
ainda tem mais de 50% de risco climático que está lá aguardando você. Por isso, o título do artigo foi Risco Não Coberto. Porque, adotando as estratégias tradicionais de diversificação setorial, ou diversificação por tipo de renda fixa variável, não conseguiram eliminar o risco climático. O risco climático se tornou sistemático e quase sistêmico, que é um risco que está lá. Portanto, né, o risco climático, portanto, continua a ser um fator de risco agregado que requer ação de todo o sistema para mitigar seus efeitos em toda a economia. Eu trouxe algumas referências. O manuscrito foi concluído e publicado em 2015 para a Universidade de Cambridge. E o documento pode ser baixado em inglês no site, né, de SASL, que está disponível lá. Qualquer dúvida, você pode falar comigo, porque eu apresentei o trabalho correndo. Quando eu comecei a ler a parte de metodologia, que eu vi o rigor científico que eles levaram em consideração, eu simplifiquei. Tem outras análises que eles fizeram, que eles deixaram como anexo no final do trabalho, não dá para trazer para cá. Então, é isso aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aqui agora para tentar responder.